Boa tarde a todos. Mais uma aula de resistência dos materiais 2. Exercício de centroide, ou centro de gravidade. Então, determinar o centro de gravidade para a figura apresentada. Com essas dimensões, o desenho não está proporcional, o mais importante são os cálculos. Para determinar o centro de gravidade, eu tenho que determinar o x centro de gravidade e o y centro de gravidade. O x centro de gravidade é o somatório dos momentos com relação a x com relação ao somatório das áreas. O y centro de gravidade é o somatório dos momentos com relação a y de acordo com o somatório das áreas. Determinando o x e o y centro de gravidade, eu vou na peça e localizo o centro de gravidade da peça. Interessante montar a tabela que foi apresentada nas aulas anteriores de resistência dos materiais 2. Então, coordenada x, coordenada y, uma coluna para as áreas das figuras, uma coluna para o momento com relação a x e uma coluna para o momento com relação a y. E eu vou determinar para n figuras. Então, além disso, a figura total eu vou ter que dividir em n figuras e comparar com as tabelas do centro de gravidade. Então, essa figura aqui eu vou dividir em duas figuras. Então, a minha sugestão é dividir aqui, ó. Eu posso dividir assim ou assim, tanto faz. Então, eu dividi essa figura total em duas figuras. Essa figura eu vou chamar de figura 1, essa figura eu vou chamar de figura 2. Então, eu tenho aqui dois retângulos, né? Dois retângulos. Aí eu vou ter que consultar na tabela de centro de gravidade, o centro de gravidade, o centro geométrico para o retângulo. Então, nas aulas anteriores eu apresentei a tabela de centro de gravidade, mas vamos relembrar aqui, ó. Esse retângulo base B e altura H, o centro de gravidade dessa figura geométrica definida é. Então, bem aqui no meio da peça. Então, o x centro de gravidade é metade da base e o y centro de gravidade é metade da altura. Então, x centro de gravidade é base sobre 2 e o y centro de gravidade altura sobre 2. Então, com essa tabela, eu vou aplicar para as figuras. Figura 1 e também figura 2. Vamos lá. Para a figura 1, então, a tabelinha, eu vou ter duas figuras. Eu montei aqui. Então, figura 1 e figura 2. Para aplicar as equações, eu vou precisar somar a coluna das áreas, a coluna dos momentos com relação a x e a momento com relação a y. Então, vou colocar aqui um somatório. Vou preencher a tabelinha e depois eu vou somar para aplicar as fórmulas. Ou eu faço de acordo com a fórmula ou uso a tabelinha. Mesma coisa. Vamos lá. Então, figura 1, vou calcular uma área A1. Olha que legal. Então, eu tenho aqui, ó, base 20 vezes a altura 80. 60 mais 20, 80. 20 vezes 80. Então, 20 vezes 80. A unidade de medida é milímetro. Então, calculador em mãos, 20 vezes 80. 1.600. 1.600 milímetro quadrado. Então, a área da figura 1, eu venho aqui completo, 1.600. A área da figura 2, eu já calculo separado aqui, ó. Base vezes altura. Base 80 vezes altura 60. Ok? Então, 80 vezes 60. Calculadora, 80 vezes 60, eu tenho 4.800. 4.800 milímetro quadrado. Então, figura 2, área 4.800. Se eu somar as áreas, eu já vou ter o denominador das duas equações. Então, 4.800 mais 1.600. Eu tenho aqui 6.400. Olha que legal. Agora eu vou determinar as coordenadas, tanto para x quanto para y,
das figuras depois de calcular os momentos, tanto para x quanto para y, e somar. Para a figura 1, eu vou determinar o x1. Então, olhando para a figura 1 aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o x1, com relação à origem 0, o x1 seria o quê? Metade da base da figura 1. Está encostado no 0 com relação a y, então eu tenho metade de 20, 10. Lembrando que a tabela de centro de gravidade das figuras geométricas definidas, x centro de gravidade é base sobre 2. Então, base sobre 2, 20 sobre 2, 10. Então, meu x1 vale 10. Então, x1, eu vou determinar o y1 da figura. Então, na tabela de centro de gravidade, o y centro de gravidade é a altura sobre 2. Então, a altura da peça sobre 2. Então, a altura é 80 sobre 2, 40. Então, meu y1 vale 40. 80 sobre 2, 40. Então, meu y1. x1, y1. Calculando os momentos com relação a x e com relação a y, eu vou pegar a coordenada x e multiplicar pela área. 10 vezes 1.600, 16.000. Y vezes a área, para calcular o momento com relação a y, 40 vezes 1.600. 40 vezes 1.600, eu tenho aqui 64.000. Já calculei o momento com relação a y. Tudo bem? Agora vamos para a figura 2. Olhando a figura 2, eu vou obter o x2. Então, vamos aqui, ó. Vou jogar lá para cima. Pode ser aqui para baixo. Meu x2 é sempre com relação a 0, ó. x2. Aqui, o x centro de gravidade de um retângulo é base sobre 2. Base aqui dessa figura 2 é 80. 80 sobre 2, 40. Só que com relação a 0. Então, 40 mais essa distância aqui, ó. 40 mais 20, 60. Sempre com relação a 0. Base sobre 2, a base é 80. 80 sobre 2, 40. 40 mais 20, porque é com relação a 0. E o meu y2 seria quanto? A altura sobre 2. Como já está em 0 com relação a x, é só a altura sobre 2. A altura dessa peça aqui, ó, é 60. 60 sobre 2, 30. Meu y2 vale 30. Obtendo os momentos com relação a x com relação a y, 60 vezes 4.800 para a figura 2. Então, 60 vezes 4.800, eu tenho aqui 288.000. 1, 2, 3. E o momento com relação a y, 30 vezes 4.800. 30 vezes 4.800, eu tenho 144.000. 144.000, desculpa aqui. Somando os momentos, eu tenho aqui momento com relação a x, somatório. Então, 16.000 mais 288.000, 16.000 mais 288.000, eu tenho 304.000. Conferindo, 16.000 mais 288.000, eu tenho 304.000. Somamos o momento com relação a y. 64.000 mais 144.000, eu tenho 208.000. 208.000. Novamente, 144.000 mais 64.000, eu tenho 208.000. Então, agora eu vou aplicar nas fórmulas. X centro de gravidade é igual somatório dos momentos com relação a x, 304.000, dividido pelo somatório das áreas, 6.400. Calculando, 304.000
dividido por 6.400. Eu tenho aqui 47,5 milímetros. O Y centro de gravidade, é o somatório dos momentos com relação a Y, 208 mil dividido pelo somatório das áreas, 6.400. Então, 208 mil dividido por 6.400. Eu tenho aqui 32,5 milímetros. Lembrando que o X centro de gravidade é somatório dos momentos com relação a X de acordo com o somatório das áreas, Y centro de gravidade, somatório dos momentos com relação a Y de acordo com o somatório das áreas. Coordenada, milímetro, vezes área, milímetro quadrado, sobre somatório das áreas, milímetro quadrado. Quando eu corto aqui, sobra milímetro. Mesma coisa aqui, somatório dos momentos com relação a Y, coordenada, milímetro, vezes área, milímetro quadrado, sobre o somatório das áreas, milímetro quadrado. Quando eu simplifico, sobra milímetro. Por isso que aqui o resultado é na forma de milímetro, justamente. Agora, com relação à coordenada ao centro de gravidade, com relação a X e a Y, eu vou localizar na peça. Lembram na primeira aula? O Y eu vou fazer com relação a X. E o X eu vou fazer com relação a Y. Então, o meu Y calculado deu 32,5. 32,5 eu vou medir, vai dar mais ou menos um pouquinho mais da metade dessa altura aqui, ó. Então 32,5 eu vou medir com uma régua, Y centro de gravidade calculado, que foi 32,5 milímetros. Eu vou traçar com relação a X. Eu vou medir aqui e aqui, dando a mesma medida, né? Então aí eu vou traçar aqui e aqui. Aí eu vou traçar uma reta paralela com relação a X, usando o Y. E o X, que deu 47,5, eu vou fazer para Y. 47,5, então 20, 40, como aqui não está proporcional, então metade aqui de 80 é 40, metade de 40 é 20, então 47,5 vai dar mais ou menos aqui, ó. Então, isso aqui é o meu X centro de gravidade. Eu faço com relação a Y. Essa medida tem que ser igual a essa, aí eu vou traçar uma reta paralela com relação a Y. No encontro, eu determino o centro de gravidade da peça. Obrigado pela atenção. Olha que legal, até a próxima aula.